Ele vem nos guardando, irmãos. Toda geração cristã, toda geração do povo de Deus é ameaçada e enfrenta heresias e sofre perseguição de um jeito ou de outro, mas nós sempre seguiremos, entenda isso. A igreja não pode ser destruída, ela é o corpo do Senhor Jesus, ela seguirá para sempre. Você acha que é a sua força, a nossa força que mantém a família, a igreja ou o que for? De jeito nenhum. Você acha que é a força dos crentes que mantém a igreja? É o Senhor que nos mantém. Como Jacó entende bem, o Deus que me sustentou toda a minha vida. Mesmo nos dias em que ele estava longe do Senhor, tá? O Deus que me sustentou toda a minha vida, mesmo nos dias em que eu estive longe do Senhor. Jacó não tem ilusões acerca de si mesmo. Ele, o enganador, o fujão, o pilantra, o fraco, o incapaz, o medroso, é ele. Ele sabe muito bem que foi Deus quem o guiou e o protegeu, que não foi a malandragem dele que o levou até ali. E a promessa que ele tem para os seus filhos, seus netos, agora adotados como filhos, é a melhor promessa do mundo. O mesmo Deus que cuidou de mim vai cuidar de vocês. Vocês vão chegar lá. Não porque vocês são inerentemente fortes ou capazes ou especiais, mas porque Ele quer ser glorificado em fazer vocês chegarem lá. O que é um cristão? Um cristão é alguém que Deus vai fazer chegar até o fim para a sua própria glória, não pela nossa força. Ele faz aqui uma referência ao anjo que o livrou do mal. Isso é muito importante. Lembra da história de Jacó comigo um pouco, vai. Primeiro começou a sua vida, segundo filho, roubou o direito de primogenitura do seu irmão e a bênção que era dele. O que ele fez depois? Deu no pé. Fugiu para longe para escapar da ira do seu irmão. Lá se casou, lá enganou, lá foi enganado. Mas Deus o abençoou de formas diversas. No caminho, tanto de ida como de volta, Deus prometeu cuidar dele. Até que depois de um tempão voltou para a terra prometida. Mas não foi tudo às mil maravilhas, foi? Aquela confusão toda com seus filhos, aquele massacre em Siquém, problemas entre seus filhos, a rivalidade que fez com que dessem um sumiço em José, problemas com vários dos meninos, uma velhice amarga e certamente cheia de remorsos. Sabe, irmãos, eu acho que quando nós chegarmos aí aos nossos últimos dias, nós também teremos lembranças agridoces. Pense em qualquer vida pode ser resumida talvez em 5 a 10 eventos bons, ruins, agridoces. Mas tudo isso foi definido por um episódio. Quando atravessando a val de Jaboque, Jacó lutou com o anjo do Senhor, lembra disso? O anjo do Senhor o feriu e o transformou. Ele entrou naquela luta se chamando Jacó, e ele saiu daquela luta transformado em Israel. E entenda, irmão, o anjo do Senhor, veja que várias das versões devem inclusive estar com um azinho maiúsculo nesse anjo aí. O anjo do Senhor que recebe adoração não é um anjo como outros, é o mensageiro do Senhor, é o Filho do Senhor, Deus. É Deus o Filho numa aparição antes da encarnação. A melhor tradução nem seria que tem me livrado do mal, mas o anjo que me redimiu. A palavra aqui está ligada àquele termo Goel. Quem lembra da história de Ruth, talvez se lembre que Boaz agiu como seu Goel, o seu redentor. E ele está falando, o anjo que me resgatou, o anjo que me salvou. Porque, queridos, no final das contas, essa é a esperança que nós temos, não só para as nossas vidas, mas para o fato de que as gerações continuarão. É isso que nós queremos deixar para os nossos filhos, sejam filhos físicos, sejam filhos espirituais, sejam as gerações que a gente vê crescendo. Eu sei que às vezes você olha e pensa assim, puxa vida, será que essa próxima geração vai aguentar firme? Será que essa próxima geração, as crianças que estão aí hoje, que são já igreja, mas ainda não são quem está segurando a corda, né? Será que eles vão dar conta? O pessoal fica nervoso, a geração X, geração Y, vocês millennials e tal, será que esse povo vai dar conta? Não, mas eles não têm que dar conta. É o anjo do Senhor que nos redimiu, que vai levar a sua igreja até o final. O anjo do Senhor, agora Deus Filho encarnado para todo sempre, que nos resgatou e seguirá resgatando o seu povo para sempre. A nossa esperança é nele.
A grande esperança é que antes de nós entrarmos na terra futura, Ele nos pegue no susto, que Ele nos fira, que Ele nos transforme de nossa jacosice, que Ele israelize o nosso coração. E Ele tem feito isso. Uma pergunta para você, cristão. Qual você diria se te perguntassem assim na lata? Qual é o ponto alto da vida de Jacó? Esse aqui é o ponto alto da vida de Jacó. Bem, pelo menos de acordo com o autor aos Hebreus. Abre lá em Hebreus 11 comigo. Na famosa sequência de pela fé, pela fé, pela fé, o autor aos Hebreus vem selecionando um momento ou dois da vida das pessoas que ele crê que marcaram a história da redenção. E no verso 21 ele cita Jacó. E o que ele diz? Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E apoiados sobre a extremidade do seu bordão, fez o quê? Adorou. Eu acho interessantíssima essa escolha do autor aos Hebreus. É muito interessante que de toda a vida cheia de tumultos e episódios impressionantes do grande Jacó Israel, essa é a situação que o Espírito Santo ordenou que aquele autor registrasse como um exemplo de fé. Porque isso, sei lá, a gente poderia pensar em outras coisas, não poderia? Mas não é assim, pela fé Jacó se casou com uma gata de Padã Arã. Para que você não fique achando que a vida é acerca disso. Pela fé Jacó teve uma penca de filhos. Para que você não ache que a vida é acerca disso. Pela fé Jacó ganhou um monte de ovelhas malhadas num esquema fabuloso de cruzamentos e genética. Para que você não ache que a vida é acerca de ganhar ovelha. Pela fé Jacó enfrentou o anjo do Senhor. Pela fé Jacó ficou rico para chuchu. Pela fé Jacó enfrentou o medo de seu irmão mais velho. Pela fé Jacó desceu ao Egito, mesmo já velhinho. Não, nada disso. O grande momento de fé da história desse homem é: pela fé Jacó confiou os seus ao Senhor e adorou. Não parece o tipo de coisa de fazer tremer, né? Mas isso? Entregou os seus ao Senhor e adorou? Grande coisa. Grande coisa. Ele clamou para que o anjo do Senhor fizesse o mesmo. Pela fé, Jacó foi dormir tranquilo, porque ele confiou que tudo estaria seguro nas mãos do Senhor. Que ele não precisava mais de nenhum dos seus esquemas. Que ele não precisava mais de disfarce nenhum. Pela fé ele falou: eu sei que Deus fez, eu sei o que Ele fará. Aqui ele mostrou seu coração, irmãos. Se havia alguma dúvida sobre a quem pertence esse coração, aqui a gente vê o coração de Jacó. Ele confia no Senhor. Ele entrega os seus a Deus, sem truques, sem esquemas, sem segundas intenções. E Hebreus se refere a tudo isso como adoração. Ele adorou o nome do Senhor ao transmitir aos seus filhos e netos as promessas pactuais que ele recebeu. Ele se inclina na ponta do seu bordão e relaxa com isso. Agora que o Senhor o resgatou, ele não precisa mais se disfarçar de peludo, ele não precisa de máscara, ele não precisa mandar comitivas cheias de presentes para amaciar a ira do seu irmão, ele não precisa tentar passar a perna no seu sogro, nada disso. Agora que ele está em Cristo tranquilo, só lhe resta adorar e entregar. Você tem essa confiança também? Ou você ainda acha que a sua vida, ou a vida dos seus, ou o futuro dos seus, no final das contas está nas suas mãos? Eu espero que você esteja num bom ponto de descansar no Senhor, entregar as coisas que são importantes para você nas mãos dEle e adorar. Nessa bênção, no verso 21, ele fala sobre o retorno à terra.
E José ali fica sabendo que seus descendentes também voltarão para a terra prometida. Isso é delicioso. A promessa diz respeito a um dia voltarmos para casa. No caso deles, nessa expectativa de uma terra aqui nesse mundo mesmo, a velha Canaã, prometida a Abraão. Para nós que hoje somos esse Israel espiritual, a igreja, essa promessa fica ainda mais doce. Porque a promessa, irmão, é que você um dia vai conhecer a sua cidade verdadeira. Um dia você vai conhecer a sua casa, na qual você nunca esteve. Essa é a esperança de todos nós que nascemos pós-Éden. Que Ele nos leve para uma terra melhor do que aquela que nós nunca nem conhecemos. Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar para casa. Essas são preocupações de pais que se aproximam no dia do túmulo. Como é que os nossos sobreviverão sem a gente por perto? Muitos pais ficam ansiosos com isso, às vezes até aconselhando pessoas, eu noto isso, essa ansiedade. Como que vai ficar meu filho? Como que vai ficar? Como que vai ser? E sabe, a gente compartilha dessas preocupações. Eu tenho visto cristãos muito nervosos ultimamente. Muitas e muitas vezes tenho visto o povo do Senhor muito preocupado com algumas coisas. Como que vai ficar a família? Como que vai ficar a igreja? Como que vai ficar o país? Como que vai ficar isso? Como que vai ser aquilo? Quem vai cuidar disso tudo agora que eu estou indo embora? É a pergunta que a gente não faz honestamente. Como quem que vai cuidar? Quem cuida agora? Aquele que nunca parou de cuidar. Aquele que não dormita. Aquele cujos olhos estão sempre atentos. Aquele cuja mão não está encolhida. O cristão é isso. O cristão é alguém que confia no Senhor, que o redimiu e o adora. Que pela fé confia que o mundo vai seguir sob os cuidados do Senhor quando chegar a nossa hora de ir para casa.